Estamos começando mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia e noite, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber Nara Dias, ela que teve um encontro inspirador com o Espírito Santo e vai inspirar você a seguir os passos de Jesus. Nara, seja muito bem-vinda ao programa Encontro com Deus. Uma gratidão a Deus por você estar aqui nesse sofá hoje, compartilhando com tantas pessoas que nos assistem o teu verdadeiro encontro com Deus. Muito obrigada, fico muito honrada em receber esse convite, fiquei extremamente feliz, estou muito agradecida. E como foi que tudo aconteceu? Eu tive um encontro com Deus, mas antes eu tive algumas experiências. Eu era católica, só que minha avó me levava algumas vezes na igreja evangélica. Sim. E ali eu senti algo diferente, eu gostava de participar. Eu tinha uns 8 anos quando eu comecei a ir. E ia algumas vezes por conta de ser católica. Então era algumas vezes que minha avó me levava. Mas eu gostei muito. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali para mim foi uma experiência única, uma experiência assim maravilhosa que eu senti. E assim, até hoje eu não esqueço disso. Foi algo que realmente me marcou. E essa experiência, você sabia o significado e o poder que isso representava ou não? Você buscou por isso? Eu não tinha, assim, uma noção do que eu tenho hoje. Hoje eu vejo e falo assim, nossa, mas antes, assim, eu não tinha essa noção, essa percepção. E foi, assim, algo maravilhoso, eu não estava buscando. Eu lembro até que o pastor ficou encantado, porque as outras crianças não tinham ainda sido batizadas. E ele ficou, nossa... E só agora, né, que eu percebo isso. E como foi, né? Descreve um pouquinho aí do que é esse batismo, do que é sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo. Eu falo que não tem experiência melhor na vida do que essa. Acredito que só quem sinta, assim, sabe explicar, sabe discernir o que é isso, porque, assim, é extremamente maravilhoso. E o que foi que naquele momento evidenciou que de fato você tinha sido batizada? Você recebeu algum dom de línguas? Eu falava muitas vezes glória, 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 glória. Eu ficava falando glória. Aí meu pastor ficou, nossa, aí minha avó me abraçou, ficou super feliz. Eu sempre chorei muito, né? Então eu chorava e falava. E depois disso acabou que eu acabei me distanciando um pouco da igreja evangélica, né? E continuei sendo cristã, mas acabei me distanciando um pouco da igreja evangélica. Continuou na igreja católica? Continuei na igreja católica. Mas assim, ter um relacionamento mais profundo com Deus você não buscou nessa época? Não tinha um relacionamento. Então? O que foi que aconteceu? Eu, com 18 anos, mais ou menos, eu entrei num relacionamento e aí eu acabei realmente me distanciando, até da igreja católica. Eu, assim, fui conhecer o mundo. Sim. E aí foi quando eu comecei a beber, comecei a sair, e eu não tinha um relacionamento cristão, né? Então, as coisas começaram a se estreitar. Mas, assim, eu não tinha aquele temor de Deus ainda. Então, assim, pra mim, eu tava tudo bem. Porque eu não conhecia Deus verdadeiramente. Você simplesmente tinha tido um contato com a glória dele, né? Exato. Com o Espírito Santo. Que é um contato muito intenso, né? Mas que eu não entendia ainda. E aí, quando eu acabei me distanciando, o meu irmão, ele encontrou uma igreja. E nessa igreja, a igreja estava sendo construída ainda, ele pegou o contato, o moço pegou o contato dele e falou, quando a igreja estiver pronta eu te ligo.
Mas ele já tinha tido esse contato com a igreja antes? Não. Como que isso acontece? A pessoa está passando numa rua, tem uma construção de uma igreja e aí ele profere ali uma palavra, eu quero participar dessa igreja, deixa ali o contato e aí foi quando você começa aí um processo de retorno, é isso? Ele ia em algumas células, ele chegou aí antes, mas assim, nunca em uma igreja evangélica, assim, eu acredito que ele foi quando era bebê, acompanhado da gente, mas assim, nunca chegou aí, e ele falou que queria ver como que era, queria conhecer, e aí eu falo que eu via muito Jesus nele, na minha casa. Quantos anos ele tinha? Olha, se eu tinha 18, ele tinha uns... na verdade, tinha uns 24, ele devia ter uns 13, 14. Então ele era mais novo. Bem mais você. novo que eu. E aí você via Deus nele? Muito, porque assim, as atitudes mudaram dele em casa. E aí ele falava assim, vamos pra igreja. A partir do momento que ele começou a ir para as células. Já começou uma mudança aí, mas a partir realmente que ele foi pra igreja, que o moço ligou pra ele e falou, a igreja tá pronta, ele começou a frequentar, aí eu vi uma transformação nele. E foi algo assim que ele começava a falar assim, vamos pra igreja. E eu falava, não quero, eu não gosto dessas coisas, não gosto de povo gritando, não gosto de nada, eu não quero. E continuei na minha vida. Aí eu não lembro, na verdade, o motivo ao certo que eu fui para a igreja, porque eu sempre falo que a gente vai buscando algo na igreja, né? Nas primeiras vezes a gente sempre vai buscando algo. E eu fui e não tive ainda um encontro. Eu ia, a sensação era muito boa, eu senti uma paz muito grande no meu coração. Eu amava escutar a palavra, eu assim ficava encantada. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Uma colega minha de serviço me deu minha primeira Bíblia. E eu comecei a ler, comecei a estudar, e aí você começa a conhecer um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais. Essa iniciativa foi apenas por curiosidade? Por curiosidade. Entender um pouco melhor quem era Deus, a igreja? Por curiosidade, eu sempre tive muita dúvida, então eu procurava por que não pode beber, porque é só para essas coisas de confronto. E eu procurava muito essas coisas e tirava muita dúvida com meu irmão, porque embora ele seja mais novo, ele é muito inteligente. E eu queria, mas assim, não tinha tido aquele encontro ainda. Eu ia, gostava de escutar a palavra, mas eu continuava na minha vida. Eu não renunciei nada por conta de estar na igreja. Não renunciei nada. Então eu continuava namorando, eu continuava saindo, eu continuava bebendo. Até teve uma vez que eu tive assim, uma experiência, uma pessoa muito próxima de mim manifestou um demônio. E naquela vez foi algo que eu fui e busquei a igreja. Falei assim, nossa, eu preciso de oração porque eu fiquei uma semana sem dormir. Mas isso aconteceu dentro da igreja? Onde Não, foi? Fora da igreja, só eu e a pessoa, e aconteceu. E só que assim, eu via isso na igreja evangélica que eu fui com a minha avó atrás, nunca mais tinha visto nada. Naqueles momentos de libertação e tal. Eu nem imaginava que podia acontecer assim. Mas como que foi essa experiência, né? Esse contato ali com uma pessoa que estava possessa? Foi assim, algo muito que hoje eu falo, eu chorei muito na hora. Como eu não servia a Cristo ainda, eu não repreendi, eu não fiz nada. Eu só chorei. Eu lembro que a pessoa veio assim pra cima de mim, não relou em mim, não fez nada, mas ela veio e aí eu só chorava. Chorava. E aí voltou ao normal e começou a me perguntar. A aparência mudou, a voz mudou? A aparência, a voz não falou nada, mas a aparência eu via na fisionomia. E aí quando veio pra cima de mim, eu só comecei a chorar. Eu chorava, não fazia mais nada. E aí quando essa pessoa voltou, começou a me perguntar o que aconteceu. Aí eu falei assim, nada, só eu quero ir embora. É interessante você mencionar isso, né, que a pessoa ficou perguntando o que aconteceu, porque quando você tem uma experiência com Deus, Deus não tira a tua consciência.
Exato. Por mais que você esteja sentindo o poder glorioso da sua presença, e tem algumas experiências que você não consegue nem ficar de pé, né? Você cai ali na presença de Deus, mas Deus não tira a tua consciência, você tem lucidez nesse momento, você está entendendo que é Ele. Mas quando é o oposto, né? Quando Sim. essa experiência é uma experiência com demônios, a pessoa perde a consciência e, de fato, ela não lembra o que aconteceu. E foi algo também que eu não sabia. Eu fui saber depois, assim, sabe? Buscando ali, quando eu entrei realmente na igreja, eu fui saber que quando era o inimigo, as pessoas perdiam a noção. Mas na hora que você teve aquela experiência, você teve medo? Como que você identificou que era uma experiência ali com demônios? Eu tive medo. Eu fiquei extremamente com medo, tanto que eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. A fisionomia da pessoa realmente mudou. Mudou e eu vi. Aí foi quando, do nada, tipo, saiu, né? Você já tinha visto isso anteriormente? Eu tive experiência de ver manifestação na igreja evangélica que eu ia com a minha avó. Naquela época tinha muito, né? Antigamente tinha mais. Hoje em dia a gente não vê tanto, mas tinha muito. E eu tinha medo. E aí eu nem lembrei, assim, porque foi algo bem diferente. Dessa vez a pessoa realmente estava agachada, levantou e veio até mim. Então ela ficou assim, cara a cara comigo, e foi só. Eu chorei. E depois veio, perguntou o que aconteceu, me pediu perdão. Mas foi algo assim que realmente me assustou. E eu fiquei uma semana sem dormir. Eu não conseguia dormir porque eu tinha muito medo, muito medo. E antes da igreja evangélica, né, de você ter visto isso na igreja, né, naqueles cultos de libertação, você já tinha ouvido falar sobre isso ou não? Antes, não. Nunca tinha escutado falar. Ok. Nunca tinha escutado falar. Eu e meu irmão, a gente até fala assim que a gente é um pouco ligados um ao outro, porque a gente sente muitas coisas e acaba acordando no meio da noite, os dois juntos. Mas assim, é algo que, graças a Deus, faz muito tempo que não acontece. Sim. Mas assim, eu nunca tinha tido experiência de estar perto, de ver assim, manifestação do jeito que eu vi essa vez. Você cita no teu testemunho que você chorou por 2 vezes. A primeira vez você chora quando você sente a manifestação do Espírito Santo, né? E agora você chora muito sentindo a manifestação de demônios. Qual que é a diferença? Quando a gente sente, né, a manifestação do Espírito Santo, é algo que você chora, mas você chora de alegria. Chora de alegria. Você chora de alegria porque você, aquilo que eu falei, eu não consigo explicar o que eu sinto, mas é maravilhoso. Eu vou tentar explicar, mas é uma presença tão poderosa que não tem nenhum adjetivo, né? Mas é como se, para quem está nos assistindo, quando a gente sente a presença do Espírito Santo, é como se você tivesse encontrado a eternidade. Algo único. É como se todos os problemas e todas as dificuldades e dores e medos, elas se anulassem diante da presença dele. É por isso que você que está aí nos assistindo e às vezes pode estar tendo aí algumas experiências onde você está terrivelmente preocupado, abalado, indeciso, sem saber o que fazer, né? Quando você se encontra com essa presença, isso passa a ser tão insignificante diante dele. E eu espero muito que esse testemunho de hoje promova isso em você, promova essa experiência em você que nos assiste. Que você possa encontrar o Espírito Santo e ter esse real encontro com ele. Porque tudo que você está passando agora vai ficar pequeno diante da glória dele. E é essa diferença, então, quando você sente a presença dele, né, você sente paz, você encontra plenitude. Muito. E quando você tem uma experiência oposta a isso, você sente medo. Foi um medo muito grande. E aí você ficou uma semana... Isso, fiquei uma semana chorando até um dia que eu não contei pra ninguém isso, não contei pra ninguém. Fui na igreja e falei pro meu irmão, falei assim, você consegue pedir pra alguém orar por mim? Porque eu não consigo dormir.
Aí eu fui até lá na frente para orarem por mim. E a pastora orou pela minha vida e eu falei assim, eu vi um demônio. E nessa hora eu lembro que eu não sentia a minha perna. Eu lembro que ela me segurou nos braços. No momento em que você pediu oração e que ela começou a orar, você sentiu então a ausência ali do movimento? Isso. E ela te segurou? Ela me segurou, me abraçou e orou. Depois desse dia eu melhorei muito e eu consegui dormir. Aí eu falei assim, nossa, realmente você vai sentindo que Deus, assim, Ele cuida de você. Mas não foi ainda que eu tive um encontro com Deus. E depois disso eu continuei, eu ia para a igreja, eu falei assim, nossa, realmente Deus, Ele cuida, então assim, eu vou começar a vir mais. E eu comecei a frequentar a igreja de domingo. Então todo domingo eu ia, eu gostava, mas eu continuava naquela mesma vida. E aí eu continuei indo, só que teve uma hora da minha vida que o Espírito Santo começou a falar comigo e eu queria participar do grupo de jovens, eu queria participar das coisas que os jovens participavam. E como que o Espírito Santo começou a falar com você? Ele começou a me incomodar em algumas coisas. Então, assim, eu falo que o meu processo ele foi bem natural, assim. Eu sempre falei assim, nossa, mas eu não vou conseguir parar de beber. Ah, mas eu não vou conseguir parar de usar roupa curta. Ah, mas, sabe, eu sempre falava, mais isso. E quando o Espírito Santo começou, assim, me incomodar em certas coisas, foi muito natural. Eu fui mudando, eu parei de beber, mas eu fui assim, eu bebia cerveja, depois eu bebia cerveja sem álcool, foi assim, ao pouquinho. Gradativo. Isso. Aí depois eu falei assim, mas isso não condiz mais com o que eu tô vivendo. Uau. E aí eu parei de beber, só que eu frequentava ambientes onde as pessoas bebiam todo final de semana. Então assim, era realmente um conflito, mas eu conseguia ainda lidar. Mas olha como o Espírito Santo é lindo. Às vezes as pessoas que estão querendo se aproximar de Deus e que não deixaram as suas atitudes, aquelas que te distanciam de Deus, elas não deixaram de uma vez por todas, mas dê a oportunidade para Deus ir trabalhando aos pouquinhos. E eu acho interessante quando você fala que o Espírito Santo me incomodou. Ele não é aquela pessoa chata que fica lá te incomodando, não. A forma como o Espírito Santo incomoda é uma forma em que o que na verdade ele faz é fazer com que você reflita sobre as suas escolhas. Exato. Então é como se ele te dissesse assim, olha, você está com esse copo de cerveja, isso é bom para você? Será que não existe algo melhor do que esse cigarro? Será que, dando exemplos, será que não existe algo melhor do que esse relacionamento que você está hoje? Será que não existe algo? Então ele promove essa reflexão, e aí você vai pensando, você vai refletindo, e aí muito provavelmente aquele copo, aquele cigarro, aquele vício, já não é tão, você já não está mais tão convicta que é aquilo que você quer, e aí você vai mudando isso aos poucos. É assim mesmo. Tem muitas pessoas que acham que tem que parar com os vícios, parar com tudo e ir para a igreja. Mas eu falo que é muito pelo contrário. A gente primeiro vai, conhece a Deus, e depois a gente para com tudo. Porque a gente acaba, realmente, a presença de Deus, ela não permite que a gente continue com os mesmos hábitos. Sim. E eu não digo só em questão de vícios, mas em questão de tudo mesmo. A gente muda por completo. Por completo. Por dentro e por fora. E por fora. É incrível, assim, a mudança que o Espírito Santo faz na gente. Perfeito. E, continuando, quando eu comecei a sentir essas mudanças na minha vida, foi algo natural. Eu continuei frequentando os lugares, mas não bebia mais. Aí teve a época que eu falei assim, não consigo mais frequentar esse lugar. Porque não condiz também com o que eu estou vivendo agora. Não condiz com a pessoa que eu sou agora, que eu estou me tornando,
E roupas também, foi algo assim muito que eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir parar de usar roupa curta, eu não vou conseguir parar de... Nossa, era algo muito difícil pra mim. Era impensável. Era impensável, era impensável, porque eu sempre também falei assim, nossa, mas não tem nada a ver uma roupa, não tem nada a ver usar roupa curta e tudo mais. E hoje eu vejo como o meu corpo é templo do Espírito Santo e como a modéstia me faz bem. E aí foi algo também natural, eu peguei e falei assim, eu não consigo, mas sabe, você vai deixando as peças de roupa ali no guarda-roupa, mas você não vai pegando ela para você vestir? Uau! Aí eu deixava, e falava assim, um dia eu uso, eu uso. Pode ser que as pessoas que estão nos assistindo, elas não consigam, através das câmeras, enxergar o brilho que ela tem no olho quando ela fala do Espírito Santo. Porque eu tô te olhando aqui, tô tendo esse privilégio, mas você assim, ó, tá iluminando, sabe? Então, essas mudanças, elas ocorrem verdadeiramente de dentro para fora. Não é algo que tem que ser imposto. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E é o Espírito que fez isso. Com certeza. E eu fui mudando, até que foi algo que no final, assim... eu sabia que para eu viver, porque assim, desde que eu sou uma pessoa muito intensa, então eu realmente gosto de me entregar, e eu sabia que para Jesus não seria diferente. E quando assim, eu comecei a conhecer a palavra, eu queria assim, receber oportunidade na igreja, porque eu queria falar, porque como eu estava estudando, eu queria falar, só que eu ainda não vivia um relacionamento cristão. Então eu falei assim, eu sabia que algo estava me prendendo ainda ao mundo. Eu falei, meu Deus, eu não creio que eu vou ter que fazer isso. E foi quando eu senti que eu precisava abrir mão do meu relacionamento. E foi assim, a maior renúncia até então que eu já fiz. Eu abri mão do meu relacionamento para viver algo de Deus, para viver o sim de Deus, né? Eu falei não para mim, para viver realmente algo com Deus. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu fiquei durante 3 meses bem, só que no dia 26 de dezembro de 2022, eu recebi uma notícia, e como eu terminei o relacionamento ainda gostando da pessoa, foi uma notícia assim que me entristeceu muito. Então... durante esses dias, do dia 26 até o dia 29, foram dias que eu fiquei muito mal. Eu tive crises de ansiedade, eu tive crises de pânico, eu não conseguia sair de casa. Se eu saía, eu ficava parada e começava a chorar. E aí a minha mãe tinha que ir embora comigo. Então, assim, foram 3 dias muito difíceis para mim. Mas, assim, eu falo que foi muito bom também, porque... aquela dor me aproximou de Deus. E foi quando, no dia 29, aí eu tive um encontro com Deus. Uau. E no dia 29, eu tava muito mal. Muito mal, muito mal. E eu queria muito ficar sozinha na minha casa. E por conta que eu tinha já estado mal, a minha mãe pedia pra minha avó ficar em casa comigo. E eu falei assim, nossa, eu queria muito que minha avó fosse embora pra eu ficar sozinha, E deu 4 horas da tarde e minha avó foi embora. E eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu comecei a chorar muito. E eu falei assim, Senhor, por favor, eu preciso aliviar pelo menos um pouco disso que eu tô sentindo. E eu lembro que um pastor meu, esse que... eu estava indo na igreja com meu irmão, me mandou um louvor de 12 minutos, Aquieta Minha Alma. Que era exatamente o que você estava sentindo. Era exatamente o que eu estava precisando. E naquele momento eu lembro só que eu deitei no chão, de barriga para baixo, e comecei a falar com Deus. E eu falava para Deus assim, tira essa dor que eu tô sentindo agora. Aqui. Obrigada. E eu falava para Deus, tira essa dor que eu tô sentindo. E Deus fez assim. Como se arranca com a mão.
Eu creio que esse testemunho vai chegar a pessoas que nesse momento estão sentindo dores terríveis na alma e que Deus vai arrancar como se estivesse arrancando com a mão. Com certeza. Às vezes Deus arranca com a mão, às vezes Deus passa só um bálsamo, aí vai amenizando, né, aos pouquinhos. Nem sempre desaparece assim. Nem sempre. E eu falo que realmente foi um processo, né? Uhum. Porque nesse dia, no dia 29, por isso que eu falo eu lembro exatamente o dia. Porque a minha igreja, ela era uma congregação e a gente ia mudar para a sede da igreja. Uhum. E aí esse meu pastor ligou para mim e falou assim: Nara, vou passar te buscar e você vai no culto hoje com a gente. E fazia um tempo por estar mal que eu não ia. E eu falei assim, tá bom. E fui na igreja. Nesse dia, eu senti um alívio tão grande, assim, comigo mesmo. Eu falei assim, nossa, obrigada, Deus. E eu falei assim, tudo que eu fizer para o Senhor, a partir de agora, eu vou fazer com total dedicação. Desde esse dia, eu tô firme com Jesus pela graça de Deus. E eu falo assim que no começo a igreja ela serviu muito como um refúgio para mim. Porque eu queria fazer muita coisa, justamente para fugir, né, do que eu não queria sentir, de dor e tudo mais. Uhum. Mas eu me aproximei tanto de Deus, mas tanto de Deus, e realmente foi, se eu não me engano, é João 8,32 que vai falar, conhecereis a verdade vos libertará. E foi quando eu comecei a conhecer Jesus mais intensamente, e ele foi me libertando realmente de coisas assim que me deixavam presas ao mundo, de coisas que me impediam de caminhar firme com Deus. No final do ano vão fazer 2 anos, né, que eu tô firme. Eu falo que eu ainda sou nova na fé, mas eu já vivi experiências muito grandes com Deus. E esse encontro que eu tive foi no dia 29 de dezembro, como eu falei. E logo no começo do ano eu tomei uma iniciativa. Falei, vou me batizar. E aí eu fui, conversei com meu pastor. Eu já estava frequentando, né? Aí dia 19 de março teve o batismo. Aí eu falei assim, nossa, eu vou me batizar. E eu tenho o vídeo do meu batismo e quando você vê a minha reação. Eu estava assim com uma ansiedade muito grande de chegar ao batismo, de entrar nas águas. E aí quando eu desço, eu tô com uma cara assim muito... Nossa, eu tô muito ansiosa, e quando eu desço eu volto com um sorriso muito assim, alegre no rosto. E eu falo assim que é uma das experiências também mais lindas que eu já tive, foi o meu batismo. Ah, Jesus. Isso é tão lindo. Foi o meu batismo, porque assim, foi algo que realmente eu ali assim, eu realmente me entreguei. Dia 19 de março, no mês do meu aniversário. Eu falo que realmente, a gente fala que todo dia a gente tem que morrer, né, pro mundo, morrer pro nosso velho eu e viver para Cristo. Eu acho que a gente usa essas palavras morrer, e que às vezes quem está nos assistindo pode até pensar, mas né, uma palavra assim tão forte, mas eu substituiria essa palavra por viver verdadeiramente. Todos os dias eu vivo verdadeiramente, eu não vivo só superficialmente. Eu poderia trazer até aqui a passagem de Adão, né? Quando Adão e Eva, eles pecam, né? Eles se distanciam de Deus, e Deus fala que se eles, né, provassem daquele fruto, eles realmente morreriam. Sim. E eles não morreram fisicamente, mas eles se distanciaram de Deus. Então, se distanciar de Deus é realmente como morrer, né? Você fica tão vazio, tão sedento, tão seco. É como se você fosse ali uma raiz que se distancia da fonte das águas. Então vai secando aos poucos, vai mirrando aos poucos,
Então, Adão e Eva não tiveram uma morte física ali, mas espiritualmente. Então, quando a gente usa essa passagem, morrer, eu traduziria em viver verdadeiramente. Porque você está vivendo, mas você está vivendo numa superficialidade tão grande, tão distante de quem te amou verdadeiramente, de quem te criou, de quem te formou, que é como se fosse a morte. É assim mesmo. E quando a gente entende, né, esse amor de Deus, é algo que muda também dentro da gente. Porque a gente só ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Sim. Então, é algo realmente que fala muito comigo. E dali, então, eu sempre... Eu amo a palavra, então eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de fazer estudos. Eu tenho uma amiga que a gente sempre estuda juntas também, porque uma edifica a outra, sabe? E eu falo assim, é muito bom ter amizades cristãs, porque você sabe que se você tá num momento mais fraco, a outra tá orando por você. Como ela chama? Pamela. E como é importante, né, você ser um instrumento de Deus para aproximar outras pessoas de Deus. E a Pamela tem representado isso para você, né? Aquela amiga que está sempre ali, orando com você, lendo a palavra com você, buscando a Deus com você. Que você que está nos assistindo seja instrumento na vida de outras pessoas para que outras pessoas encontrem a Cristo. Sim, e a minha amizade com essa minha amiga, eu falo assim, eu tenho outras amizades que eu amo. E só que a Pamela, a gente se conheceu no mundo. Então é muito lindo ver a transformação que o Espírito Santo fez na vida de cada uma. Eu fui primeiro, eu conheci a Cristo primeiro, mas eu falo que a Pamela é uma pessoa um ser tão iluminado, que eu via muitas boas ações na vida dela, assim, sabe? E quando eu vi que ela começou, assim, a conhecer a Jesus, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu via o Espírito Santo mudando a vida dela. Mas como que foi você encontrar Deus primeiro? Qual que foi a reação da Pamela? Foi um pouco difícil, porque a gente, como eu disse, a gente se conheceu no mundo. Então, a gente bebia juntas, a gente saía juntas. E quando eu parei de beber, foi algo um pouco difícil, porque ela chegou em mim nessa época e falou assim, nossa, o que aproximava a gente era a bebida. E aquilo me entristeceu na hora. Mas eu não deixei me abater por conta disso, porque eu sabia que não era isso. Eu sabia que não era isso. E tanto que teve fases assim que ela ainda estava no mundo e eu estava na igreja, que a gente priorizava muito a nossa amizade. Então a gente se encontrava mesmo estando em vidas diferentes. A gente se encontrava. E desde que eu vi a obra que o Espírito Santo fez na vida da Pamela, eu falo, nossa, como Jesus é lindo. Porque é uma amizade que eu não queria perder de jeito nenhum. É uma amizade, sim, que me faz muito bem. A Pamela me faz muito bem. Eu falo que ela é meu pontinho de paz. Porque ela me faz muito bem. E eu não queria perder essa amizade. E o que o Espírito Santo fez na vida dela, fez na minha vida, é muito lindo. Se você quiser conhecer um pouco da história da Pamela, tem vídeo dela aqui no canal. Realmente ela teve um encontro lindo com Jesus e inspirando outras pessoas também a terem um encontro com ele, né? Nara, realmente, como você falou, a Pamela é uma pessoa extremamente iluminada. Hoje, quem vê a Pamela, quem anda com a Pamela, e eu falo isso porque eu também conheço, é uma pessoa muito próxima, realmente se sente andando com Deus, se sente ouvindo Deus. E as pessoas do mundo, elas precisam ver em nós a presença de Deus. É assim mesmo. E depois que eu me batizei, eu comecei a ter experiências assim, muito, muito bonita com Deus. Eu recebia a presença do Espírito Santo mais vezes, porque era algo que até então, até os meus 12 anos, eu não tinha mais vivido. E aí, quando eu recebi, eu falei assim, nossa, era essa alegria que eu precisava novamente, era isso que eu precisava sentir, era essa sensação. E eu fui renovada, né, com
com a presença do Espírito Santo. E foi aquela alegria. Eu falei assim, ai, eu não quero perder isso novamente. E eu recebo a presença do Espírito Santo até hoje. Teve uma coisa que me marcou muito, que foi um congresso que eu fui em São Paulo, na minha igreja, no Ministério de Perus, e eu pedia muito para Deus me dar variedade de línguas. Eu pedia muito para Deus e eu fiquei numa vigília. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias sem dormir para participar dessa vigília. E fiquei uns 2 dias sem dormir. Quando chegou nessa vigília, eu falei assim, Senhor, eu quero. E foi algo que eu estava buscando, isso eu estava buscando muito já. E quando terminou a vigília, o pregador chamou para orar para quem quisesse subir de nível, ter experiências com Deus. Aí eu fui já sabendo o que eu queria. E ali eu fui batizada com línguas estranhas. Aí nessa igreja minha tem uma sala de oração. Sabe quando termina a vigília e você sente que você ainda precisa de mais? Eu falei assim, gente, eu vou subir na sala de oração. Eram 4 horas da manhã. Falei, vou subir na sala de oração. Aí eu subi na sala de oração e comecei a falar em outros idiomas. Peraí, você teve aquele momento ali de buscar, você não recebeu. Terminou aquele momento, você queria mais. Você não queria sair dali sem receber aquilo que você foi buscar, que era a variedade de línguas, né, que era esse dom de falar em novas línguas. E aí você não contente, o momento ali de busca terminou e você, não, eu vou subir para a sala de oração porque eu creio, eu vim receber e eu vou receber. Sim, e aí você recebeu. Recebi. E foi assim algo maravilhoso, porque eu fiquei durante 1 hora falando. Porque eu lembro que eu subi e quando eu desci a avó já ia buscar a gente. Porque a gente ia para um alojamento. Então eu falei assim, nossa, foi a sensação maravilhosa que eu senti na minha vida. Foi ter recebido esse dom. Eu falei, nossa, e é uma sensação alegre, como você explicou. A gente não consegue colocar um adjetivo, mas a sensação é uma sensação de paz, é uma sensação de renovo. E foi muito maravilhoso. É como se você realmente tivesse encontrado seu porto seguro, né? E Deus, ele realmente é o nosso porto seguro. Porque em qualquer momento, né? Em qualquer momento, seja, eu falo sempre, a gente acaba que a gente quer buscar Deus somente nos momentos de aflição. E a vida não é assim, principalmente a vida com Deus. Sim. A gente busca Deus em todo momento. Seja no momento alegre, para você continuar alegre, seja no momento triste, para Deus tirar essa tristeza da gente. O meu pastor, ele costuma falar assim, que tudo passa. Que seja um momento bom e seja um momento ruim. Mas que em todos os momentos Deus está com a gente. Isso é maravilhoso. Imagine aquele amigo que só te procura nos momentos difíceis. Né? É chato isso, né? Essa pessoa só me procura quando ela realmente está destruída, quando ela está triste. Não, eu gostaria tanto de ter um relacionamento com essa pessoa também quando ela estivesse bem, né? Então, parece até que quem recebe isso pode, de repente, se sentir usado, né? Essa pessoa só me procura para isso. Eu imagino que Deus também pode sentir isso, né? Eu gostaria de ter tanto uma amizade ali com você que está nos assistindo, com vocês aí que estão falando de mim, mas não só nos momentos difíceis, em todo momento da vida é um momento para você ter Deus próximo de você. Sim, é algo que tem uma música, né, que vai falar isso. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento. E é justamente isso, porque se você tem, como você disse, uma amizade, você preza aquela amizade, então você quer conversar. E é o que eu falo, eu falo com Deus como uma conversa mesmo, né? Eu falo assim, ai pai, hoje meu dia foi assim, assim, assim. E é algo gostoso, porque a gente sente realmente que Deus está ouvindo a gente. E eu creio realmente que Ele ouve a gente. E é algo que você vê ali, assim, você fala assim, nossa, você passa horas conversando com Jesus, tranquilamente.
Às vezes eu falo assim, às vezes eu me pego falando assim, Espírito Santo, é isso, e conversando assim. Porque eu falo assim, ele é meu amigo, então assim, eu quero conversar com ele dessa forma. Eu quero conversar assim, como estivesse do meu lado. Então eu levo muito isso pra mim. Eu tento sempre fazer algo que é não pegar no meu celular antes de falar com Deus de manhã. Porque acaba que a gente sempre acorda e vai lá, né? E fica uns 15 minutos antes de fazer as coisas e tudo mais. Então eu falo assim, que eu priorize quando eu acordar, falar com Deus. E eu vou lá, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. Às vezes eu falo meu Jesusinho. Jesusinho. Às vezes eu falo. Isso é só para os mais íntimos. Eu falo, eu gosto muito, assim, de conversar com Deus, porque é um amigo que tá ali pra gente em todo momento. E como que tá a vida emocional hoje? Nossa, tá assim, eu vejo que eu fui muito curada por Deus. Curada, assim, realmente. Eu tenho alguns altos e baixos em questão de crises de ansiedade, mas assim, se eu for comparar da época que eu sentia mais de uma crise de ansiedade por semana, é algo assim que hoje em dia, se eu sinto é de meses em meses, mais de 2 meses. Eu até falei assim, quando eu comecei a parar de sentir essas crises de ansiedade, foi algo que eu fiquei muito feliz, porque a minha mãe fala que eu tenho ansiedade desde novinha. Então, até para uma viagem, assim, que era coisa boba para mim, eu ficava de cama, com febre. E aí, quando eu cresci e tudo mais, eu realmente tive, assim, crises fortes, eu não conseguia ficar bem, eu começava a correr, para achar alguma coisa que me aliviasse, né? Teve vezes que eu saía de dentro da igreja correndo. Então, assim, foi algo que Deus também trabalhou e eu pedia muito para Deus. Eu falava assim, me ajuda nessa ansiedade, porque eu não consigo sozinha. Eu fui também, eu vou em psicólogo até hoje, mas eu falo que é uma junção, né? Porque eu creio que Deus, ele cura, ele salva, ele liberta. Então, assim, eu falo assim, hoje as minhas crises são bem, assim, de vez em quando e não são fortes iguais eram Não te antigamente. trava mais, não te limita mais. Não me limita então, mais. Então tá dentro da normalidade, ansiedade Isso. por alguma coisa que vai acontecer, por algum evento, pelo dia de hoje, por estar aqui. É uma coisa que você mencionou, né, no início, é que a Nara, ela trabalha nos bastidores da igreja, então estar de frente para as câmeras hoje, né, é uma prova de amor a Jesus, por hoje ter essa coragem, controlar a ansiedade para estar aqui compartilhando com vocês, dando esse presente para vocês, né, se superando. É assim mesmo, porque eu trabalho, né, na mídia da igreja, então a gente sempre tá ali por trás. E é algo que eu gosto muito também, eu gosto muito de servir na obra. É algo que me faz extremamente bem. E hoje, Nara, você fala para jovens que estão passando por crises de ansiedade, crises de pânico, ou que acha que a vida acabou pela perda de um relacionamento. Jesus, ele realmente pode suprir tudo isso, Nara. Ele supriu isso na tua vida? Ele supriu isso na minha vida e em várias outras áreas da minha vida. Não há nada que Jesus não possa fazer, né? Quando a gente abre espaço, quando a gente dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para Jesus falar com a gente, tudo é curado. Como você disse, às vezes é um processo, não, nem sempre é retirado do nada, mas crer que Jesus faz, realmente assim, como a gente fala da fé, é colocar o pé antes de ver o chão. E quando a gente confia, a gente vê as coisas acontecendo e fala assim, nossa, Deus me curou, Deus me libertou. Sim, eu creio verdadeiramente nisso. Deus, ele pode libertar e não importa a situação ou o problema. Deus é Deus do impossível. Aquilo que é impossível para você, para Ele,
ele resolve isso facilmente. Basta confiar e se entregar. E você se entregou. E como foi a reação da tua família em relação a isso, a essa entrega para Jesus? Os meus pais, eles não são cristãos, né? Eles não frequentam a igreja. Só eu e meu irmão. E foi algo que, assim, como eu disse, meu irmão, ele foi instrumento de Deus na minha vida para que eu começasse a ir para a igreja. Mas quando eu fui para a igreja, ele saiu. E aí foi algo assim, foi uma batalha muito grande dentro da minha casa, porque era eu e Deus. E eu sempre pedia muito, porque eu sempre tive certeza que meu irmão voltaria. Então foi algo que eu fui pedindo muito, eu fazia muita campanha em monte, eu orava nas madrugadas. Então foi algo assim que quando meu irmão voltou, meu coração se encheu de alegria, que eu falei assim, é mais um para me ajudar em oração. E os meus pais, eles gostam muito que eu e meu irmão estejam na igreja. Hoje em dia, se eu falo assim, alguma coisinha, meu pai já fala assim, você continua na igreja. Você continua na igreja, porque a gente gosta muito de vocês na igreja. E assim, a gente sempre, toda segunda-feira a gente faz estudo em casa, bíblico. Uhum. Então eu, meu irmão e meus pais. Geralmente é meu irmão que ensina, porque eu falei, ele é muito inteligente. E a gente sempre traz uma palavra, um estudo. Às vezes que parece coisa boba assim, mas que a gente vê que Jesus vai trabalhando, sabe? Eu vejo muita mudança na minha casa, desde já. Eu tinha um relacionamento com meu pai dos meus 9 até os meus 23 anos. Foram durante 14 anos, praticamente. Uhum. Eu e meu pai, a gente não conversava. E quando eu conheci Jesus, eu sempre falava assim, meu pai tem que mudar. E quando eu conheci Jesus, eu falei assim, Senhor, me muda. Uau! Eu falei, Senhor, me muda, porque eu quero amar meu pai, eu quero ter prazer em estar com meu pai. E quando eu fui vendo, eu falei assim, nossa, eu comecei a amar meu pai. Hoje em dia eu tenho prazer. Hoje em dia eu quero assim que meu pai esteja em casa. Hoje em dia eu quero que ele, sabe, eu quero abraçar. E eu sou muito difícil, assim, eu não sou uma pessoa que abraça tanto, mas assim, às vezes eu falo assim, nossa, eu quero um abraço do meu pai, eu vou lá e abraço ele. Isso, coisa que era impossível antes. Eu não gostava de abraçar, eu falo assim, eu não gostava que meu pai estivesse lá em casa para eu ter que falar bom dia. E aí, quando eu fui vendo a transformação que o Espírito Santo fez, eu falo, gente, se o Espírito Santo fez isso, uau, ele faz qualquer coisa. E trabalhou em você? E, consequentemente, na vida do meu pai. Do seu pai. Porque, às vezes, a gente fica muito terceirizando as coisas, né? Sim. A gente fica assim, a pessoa precisa mudar. A gente precisa mudar para melhorar as coisas. E não assim, às vezes a mudança tem que partir da nossa parte para que a outra pessoa melhore. E eu vejo que hoje eu comecei a ver as coisas de outra maneira. Hoje em dia eu sou uma pessoa que respeita mais. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais submissa. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais calma. Eu falo que essa minha amiga Pamela, ela falou que ela carpinou o lote, porque ela fala que eu era muito grossa. E até nisso, hoje, eu sou bem mais calma, sabe? Eu sou bem mais, assim, tranquila. Eu falo que eu ainda preciso muito ser trabalhada, moldada pelo Espírito Santo. Mas, assim, eu vejo também a mudança que o Espírito Santo já fez na minha vida. Eu já às vezes no Evangelho a gente ouve, até mesmo conosco, né? A gente pode alguma vez, ou você que está nos assistindo, escutar assim, mas você é crente, você não pode falar desse jeito, não pode reagir assim. Aceitamos Jesus, tivemos um encontro com Deus, vamos continuar falhando porque somos seres humanos, né? Mas às vezes tem pessoas que usam isso. Você já aconteceu isso com você? Mas você é crente, você não pode se alterar, você não pode se estressar. Não, a gente realmente, com o poder do Espírito, a gente busca ponderar, e às vezes mesmo que a gente falhe ou erre, a gente volta atrás, repensa, né? E o ideal
a presença do Espírito Santo, o que faz? Faz você refletir, nossa, mas eu estou precisando mudar também, eu preciso, às vezes, tomar iniciativa, eu preciso dar o primeiro passo, às vezes mesmo diante de acusações, né? Mas porque fulano está me acusando, porque, né? Mas eu acredito que quando a gente se entrega verdadeiramente, a gente começa a ceder para que as pessoas vejam Cristo em nós. Né? Eu acredito que a gente vai cedendo porque a gente vai percebendo que, poxa, eu tive um encontro com Deus, não sou perfeita, mas eu tive, essa pessoa não teve ainda. Então deixa eu tentar dar uma equilibrada, já que essa pessoa não conhece Deus e eu conheço. É exatamente isso. É muito isso. mais profundo que isso, tá? Eu tô falando assim muito na superficialidade, mas é muito mais profundo que isso. Às vezes quem tá nos assistindo, mas você, Nailma, você não entende a dor que essa pessoa me causou. Mas você precisa ser como Deus para ela e perdoar, né? Perdoar a vida dela. Porque se você teve um encontro com Deus, é para você ter muito mais força para perdoar e para tentar mudar isso do que quem não teve. Exatamente isso, porque eu falo, em atitudes, vendo meu irmão, eu via Jesus. Então, assim, eu falei, eu também quero essa mudança para que as pessoas vejam Jesus em mim. E quando realmente, muitas pessoas falam, mas é crente, mas você fala isso, fala assim, eu tô sujeita a tudo, sim, mas todo dia eu acordo tentando melhorar. Sim. E se eu falho, realmente eu vou e peço desculpa, que era algo muito difícil que eu não conseguia, era pedir desculpa. Hoje em dia, principalmente assim em semana de Santa Ceia, às vezes eu e meu irmão, a gente dá aquela discutida que é normal de irmãos, aí eu vou lá antes no quarto dele, eu falei assim, você me desculpa, porque a gente começa a entender que a gente realmente tem que ser instrumento na mão de Deus. Sim. E, como você disse, às vezes a pessoa não teve um encontro. Hoje em dia eu penso muito isso. Porque antes eu era muito ignorante nessa parte, em falar assim, nossa, olha lá a pessoa, tá desse jeito aí, ó. E eu lembro de mim, quando eu fazia isso. Então. Eu falava assim, nossa, mas é crente, não pode beber? Mas é crente, não pode fazer isso? Não tem nada a ver, sabe? Hoje em dia eu pego e falo assim, ela não teve um encontro ainda com Deus. Então, tenha paciência com ela. Sim. E aí eu vou, assim... Às vezes o Pedro quer sair pra fora e a gente volta. Pedro era um discípulo de Jesus, né? E que ele agia muito assim na impulsividade, né? De tentar resolver. Mas quando você fala do seu irmão, é tão inspirador e é tão lindo ver os teus olhos falando nele, que eu queria te ceder um espaço agora para você falar diretamente para ele, né, que está nos assistindo, que vai assistir esse testemunho, que você teria para falar para o seu irmão. Eu vou fazer que nem aqueles programas de televisão que você teria para... eu realmente acredito que nesse momento em que você fala com o seu irmão, eu acredito que Deus vai trabalhar nisso, na vida de pessoas que estão nos assistindo. Como ele chama? Vitor Hugo. Vitor, eu queria dizer que você foi um instrumento de Deus na minha vida, que através do seu encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus. Eu creio que tudo é permissão de Deus, mas saber que eu tenho em casa alguém que tão novo me inspira é algo muito gratificante para mim. Você sabe que você me ensina muito, e de 5 em 5 minutos você entra dentro do meu quarto para me mostrar algo da Bíblia. E eu sou muito grata pela tua vida, sou muito grata pelo carinho que você tem comigo. Eu queria dizer que eu te amo. Nara, eu louvo a Deus por poder proporcionar esse momento entre irmãos. Eu glorifico a Deus por você expressar o seu amor, a sua admiração e falar aqui para todos ouvirem, né, o quanto que o seu irmão te inspira. Que você possa hoje pensar que você tem a oportunidade de falar isso para quem você ama. Né? Tem muitas pessoas que podem não ter mais essa oportunidade por ter algum ente que se foi.
mas que você tenha no seu coração de que você pode fazer, você pode falar. Então aproveita enquanto é tempo, enquanto a vida, né, para você falar para quem você ama que de fato essa pessoa, o que essa pessoa representa para você. Então muito obrigada por nos proporcionar isso. Lembrei nesse momento do meu irmão, que hoje já não está mais aqui conosco, mas eu gostaria de ter novamente essa oportunidade de poder falar isso para ele, de expressar o quanto eu amo, e hoje eu não posso mais, né? Mas eu posso promover isso para outras pessoas e fico muito grata a Deus, porque hoje você pode transmitir isso. Então não perca tempo, né? Expresse para quem você ama o quanto que isso é importante para você. E nesse momento eu quero agradecer por você vir, né, enfrentar aí um pouco dessa timidez, né, e vir para frente das câmeras, expressar o seu amor para muitos jovens que hoje às vezes perderam o sentido da vida e que precisam retornar para o Pai e reencontrar esse sentido, na verdade o verdadeiro sentido da vida. Então eu quero te entregar esse botão. Esse botão é a marca do nosso programa. Eu te entrego ele agora como um membro aqui do programa Encontro com Deus. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste e falasse também por que Lucas, capítulo 9, versículo 23, te inspira. O capítulo 9 de Lucas, versículo 23, me inspira porque o negar a si mesmo é negar as nossas vontades, é negar os nossos desejos, é negar os nossos eus e dizer sim para Cristo, dizer sim para a vontade de Cristo. É você renunciar ao que você quer, é renunciar às suas escolhas e acreditar que Deus, ele tem o melhor pra gente. Se tem algo que te prende, algo que te prende de se entregar pro amor de Jesus, negue esse eu, sabendo que você não vai perder nada com Cristo. Muito pelo contrário, você ganha com Cristo. Por mais que no momento a gente não entenda, por mais que no momento seja doloroso, seja desconfortável a sensação, mais pra frente a gente entende que os planos de Deus, eles são maiores que o nosso, maiores e melhores que o nosso. Coisa que no momento de dor, de angústia, você não entende, mas a gente crê que Jesus, ele pode curar, ele pode salvar e ele pode libertar. Nara, muito obrigada pelo privilégio de hoje estar de frente para uma jovem que negou a si mesmo, porque teve um encontro com Deus. E aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus não volta atrás. Pelo contrário, ele toma a sua cruz e ele segue, porque ele sabe que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e ele é vida. Jesus tem vida para você que nos assiste hoje. Então tenha um encontro, busque esse encontro, busque com a sua alma. Esse foi o programa Encontro com Deus de hoje. Te esperamos semana que vem. Até lá!